Eu sou autor do requerimento de instalação de uma CPI para apurar o aborto no Brasil. Que é o quê? Há uma ausência do poder judiciário, do poder executivo, das polícias, porque se pratica esse crime há décadas e ninguém faz absolutamente nada. Os governos não têm autoridade moral de defender a legalização do aborto quando o arcabouço jurídico, a legislação em vigor, toda a normatização em relação à saúde da mulher, ela ainda está presa aos papéis, ainda existe um abismo entre o que foi conquistado na normatização da saúde da mulher e na legislação em vigor e a realidade objetiva de vida das mulheres. Então, pensemos primeiro no planejamento familiar, nas condições objetivas que vai desde a educação infantil à estabilidade do emprego, na conscientização dessas mulheres, antes de se pensar numa proposta tão reacionária como essa, que é a da legalização do aborto. Dizem que tem mais de 1 milhão de abortos no Brasil. É um crime sério e precisa ser apurado. No Brasil, infelizmente, existem as leis, mas, no entanto, essas leis não protegem o cidadão no seu direito à vida. Os que defendem o aborto no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, diziam que como a favela é uma fábrica de bandido, então era melhor abortar para que os bandidos não aparecessem. Isso foi dito várias vezes por personalidades importantes, chefias de executivo, inclusive em vários lugares do Brasil também, no parlamento brasileiro também. Então, quando eu digo que a legalização do aborto é uma proposta reacionária e conservadora, que tenta estabelecer a redução da idade penal, promovendo a morte ao útero da mãe pobre no Brasil, é justamente porque é muito mais fácil economizar recursos das políticas públicas, das políticas sociais, que significaria resolutividade, eficácia, livre acesso para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Ou seja, o governo teria que disponibilizar muito mais recurso para arte, cultura, educação formal, música e esporte, para impedir que as nossas crianças funcionassem como verdadeira legião de mão de obra escrava e barata dessa empresa capitalista chamada narcotráfico, que toma pelo crack crianças e jovens espalhados pelas periferias do Brasil todo. Então, ao invés de colocar recurso para essas políticas sociais, para minimizar o risco de que essas crianças estejam e essa juventude indo à violência como último refúgio, nada melhor para aqueles que defendem a perpetuação desse modelo, desse sistema, de que a vida das futuras crianças pobres, elas sejam extirpadas ainda no útero das suas mães pobres também. O poder público não está acompanhando e fechando essas clínicas que cometem o aborto, infringindo a nossa lei. Não há dúvida de que o governo atual tem uma posição pela legalização do aborto no Brasil, ainda que o presidente da República dê declarações absolutamente dúbias para a população, quando ele diz que ele é contra o aborto, mas que tem que acontecer o debate, que é um problema realmente de saúde pública. Se o governo identifica e diz para a opinião pública que 1 milhão de mulheres fizeram aborto, o que é que o governo efetivamente fez com esses 1 milhão de mulheres? O governo conversou com cada uma dessas mulheres que supostamente ele diz que fizeram a interrupção de gravidez. O governo conversou, estabeleceu mecanismos de planejamento familiar para que essa mulher não faça pela segunda vez. Estabeleceu algum processo de paternidade responsável, junto com a maternidade responsável, analisou objetivamente quais as condições da vida dessas mulheres que as levaram a fazer o aborto provocado. Então, nada disso é feito, né? Nenhum diagnóstico para impedir que essas mulheres façam novamente a interrupção da gravidez foi feito, e o governo apenas usa esses dados para defender a sua tese, o seu dogma, que é a legalização do aborto como única alternativa. E permitido, inclusive, que organismos do governo, como o Ministério da Saúde e a própria Secretaria Especial de Mulheres, façam o trabalho da propaganda abortista no Brasil. O governo, quando gasta tanto dinheiro para fazer a publicidade oficial, às vezes até eleitoreira, porque tudo isso não é disponibilizado? Quais as propagandas que são feitas que mostram às mulheres dos métodos anticoncepcionais que ela tem direito?
Ao Estado cabe defender a vida. Vida de preferência digna e para todos. Saúde, educação, lazer, trabalho, a moradia, cultura. Mas tudo começa com o direito fundamental àquele que quer nascer, precisa nascer e não pode ver impedido o seu direito de nascer num crime hediondo que é feito ou por médicos ou pelos próprios pais. Claro que é mais fácil defender a legalização do aborto do que defender um serviço de saúde que estabeleça um pré-natal, um puerpério digno, que a mulher tenha um lugar digno para deixar o seu filho e ela não perca o emprego em relação a isso. Então é muito mais fácil ir para essa saída que ataca diretamente uma vida que ainda não pode ser vivida em plenitude, com essa desculpa inaceitável de que existem muitas mulheres que estão se submetendo ao aborto no país. Dentro do Congresso Nacional, a existência das frentes parlamentares tem sido algo muito importante para o trabalho de articulação dos parlamentares contra a legalização do aborto no Brasil. No Congresso Nacional, passamos pelo momento mais crítico, que foi entre setembro e dezembro de 2005, quando conseguimos impedir a legalização do aborto por apenas um voto. Foi um voto, porque senão o aborto hoje já seria legalizado no Brasil. As condições todas estavam dadas naquele momento. Foi quando nós criamos esta frente parlamentar, que eu tenho a honra de presidir, que hoje fazem parte mais de 200 parlamentares. O Movimento Brasil Sem Aborto hoje está organizado em 17 estados da federação através de comitês estaduais. É através desses comitês que a gente busca chegar à população nesses estados. Aqui no Congresso Nacional giram 17 projetos procurando implantar, oficializar na nação o aborto. O aborto em qualquer circunstância, desde a hora que o embrião foi gerado. Estou respondendo comissão de ética. Entre uma das ações pode ser a minha expulsão no partido, porque eu defendo a vida. Nós temos mantido uma batalha insana. Nessa questão, estou pronto a pagar qualquer tipo de preço, qualquer preço é mínimo comparado àquele ganho que nós poderemos ter se um dia, e esse dia chegará, onde a consciência das pessoas faça com que elas defendam a vida sem precisar que uma lei venha proteger. Além disso, o Movimento Brasil Sem Aborto, ele também atua no trabalho de conscientização, de divulgação nas escolas, buscando uma inserção na mídia nacional e buscando todos os espaços de manifestação pública. Tem realizado marchas nos estados, como, por exemplo, já o 3º ato público na cidade de São Paulo e em outros estados também. E a nível nacional, já vamos realizar a 3ª Marcha Nacional em Defesa da Vida. A quem interessa o aborto? Né? O nosso grande escritor Machado de Assis já dizia, né? Ao vencedor as batatas. Né? Alguém tem algum interesse muito grande em divulgar essa política. E essa ação da DPF 54 né? É a porta de entrada para a liberação do aborto no Brasil. A gente sabe que a indústria do aborto é uma indústria que move bilhões de dólares. Isso todo mundo sabe. E os interesses econômicos envolvidos na questão do aborto legal são múltiplos. E aí vem os laboratórios, aí vem os profissionais inescrupulosos, aí vem não só os laboratórios profissionais inescrupulosos, mas vem aqueles que montam laboratórios e consultórios e clínicas para providenciar toda essa questão. Porque diz assim, não, as mulheres morrem quando fazem aborto, então nós temos que oficializar para que as mulheres não façam aborto às escondidas, né? Então eles querem oficializar para fazer com muito requinte, com um gasto enorme, e tudo isso é economia formal, eles querem formalizar a morte. Uma coincidência muito grande em outros países, inclusive da América Latina, existem ações semelhantes nas Supremas Cortes, pleiteando a liberação do aborto. Ou seja, há um interesse internacional em se promover a cultura da morte e se promover o aborto. A eleição do presidente Obama nos Estados Unidos significa para o movimento abortista mundial um fôlego ainda maior, porque um dos primeiros atos que ele tomou logo depois da sua posse foi exatamente de liberar financiamentos
para os grupos de organismos que fazem o trabalho pela legalização do aborto no mundo. Que interesse eles têm nisso, né? Quer dizer, são interesses muitas vezes escusos, né? De diminuir população em outros países e, na verdade, a população é um bem do país, né? Isso, países que têm, né, uma população jovem, né, são países produtivos, são países que têm um futuro pela frente. Nos países do mundo onde o aborto é legalizado, Rússia, Índia, China, Estados Unidos, a maioria da Europa, se realizam mais de 50 milhões de abortos todos os anos. É um verdadeiro holocausto.